Olá, que bom estarmos juntos para mais um programa Viva com Excelência. Esse é um programa da Igreja Batista Bethesda. Hoje nós temos um convidado muito especial, Pierre Perenzin, que vai falar sobre um tema que é chave para o sucesso pessoal, que é o perdão. E nós temos também os nossos quadros preparados com muito carinho para você, o Percepções, que sempre tem uma palavra para abençoar a sua vida, e o 180 Graus, que são histórias de vidas que foram transformadas. Interaja com a gente através das nossas redes sociais ou nos envie um e-mail no vivacoexcelencia@gmail.com, vivacoexcelencia@gmail.com. Ligue para mais alguém e continue conosco até o final do programa. Eu quero convidar agora para chegar aqui nosso amigo Pierre Perenzin. Que bom. Seja bem-vindo, Pierre. Bom ter você aqui conosco no nosso programa. Muito obrigado. Eu quero apresentar o Pierre para você que está em casa, como a gente sempre faz todo o programa, para que ele chegue mais pertinho. O Pierre é um amigo de muito tempo, ele é pós-graduando em Ciências da Religião e ele está com uma empresa nova, que é o desafio, esse é o assunto desse programa, que é o Instituto Perdonare, que trata dessa questão do perdão, que é o nosso assunto aqui também. Ele é colunista de vários blogs, sites e da revista Atitude Empreendedora e é um pastor abençoado. Isso. E é muito bom ter você aqui no nosso programa, Pierre. Obrigado. Eu queria começar essa conversa. Você está lançando um livro, que é esse livro chamado Perdão, Minha Janela para o Sucesso. Isso. E a minha pergunta é, como é que começou isso? Por que desse livro? Bom, muitos sabem da minha história de vida. Eu sou um ex-menino na rua, criado sem pai e sem mãe. Sou órfão de mãe morta e de pai vivo. Meu pai nunca quis me conhecer. Fui criado por duas famílias no passado que me fizeram sofrer demais na minha infância e adolescência. A ponto de dormir em banco de praça, comer resto de comida. Todo esse processo trouxe muito ódio no meu coração, trouxe muita mágoa, tristeza, me fez um ateu. Aos 15 anos de idade eu ia entrar no banheiro para me suicidar e foi quando eu tive um encontro pessoal com Jesus. E depois disso, na igreja, mesmo estando na igreja, eu não sentia paz no coração. Eu não conseguia viver com excelência. Não existe o viver com excelência sem você ter paz no coração. E para ter paz no coração, você precisa perdoar e pedir perdão. E eu não sabia isso. E eu aprendi uma fórmula, 3 passos para você perdoar e pedir perdão, que gerou este livro e gerou o nosso Instituto Perdonare. A raiz da palavra perdão é perdonare do latim, que significa exatamente isso. É doar por completo, perdoar por completo. E Pierre, no teu livro você fala algo muito interessante, que você relaciona o perdão como algo essencial para o sucesso na família, nos relacionamentos, nas empresas. É isso, o perdão é chave para o sucesso. Por que é chave? As pessoas pensam que sucesso é ter dinheiro, ter fama, ter conquistas na vida, ter poder, mas isso não é sucesso. Isso são conquistas. Sucesso é o resultado da sua conquista. Então, eu sou uma pessoa de sucesso à medida que eu consigo me alegrar com as minhas conquistas. E, infelizmente, a sociedade deturpou esse direito. Então, está deixando de ser para ter. Quando eu deixo de ter para ser, eu não vivo com sucesso. Eu vivo com conquistas. A conquista traz depressão, síndrome do pânico. Um exemplo nacional. Cássia Eller. Buscou tanto ter, conseguiu fama e suicidou no final. Não, e é interessante o teu livro, você coloca algo que a gente crê na palavra de Deus, mas você coloca o perdão ou melhor, a falta de perdão bloqueia o sucesso numa empresa. Isso. Por que isso acontece? Veja bem, as empresas, e eu trabalho palestra motivacional, eu trabalho muito essa questão de relacionamento. As empresas se preocupam muito com o currículo da pessoa. Então, querem bons executivos, CEOs, querem ótimos líderes de seus departamentos e se preocupam com o que ele estudou, aonde ele fez pós-graduação, MBA, mas se esquece de preocupar-se com o interior da pessoa. Olha, pastor Ricardo, as pessoas saem da infância e adolescência frustrados. Uma palavra que a mãe deu lá na infância, às vezes o avô, estupros, abuso sexual dentro de casa, a criança cresce com aquilo. Há uma rejeição na escola. São coisas tão comuns, né? Exatamente. É normal. E a pessoa vai acumulando isso na sua existência. A infância, adolescência, juventude. Leva isso para onde? Para o seu casamento. Leva isso para a sua empresa. Leva para as igrejas.
Então, essa falta de perdão que vai acumulando dentro da pessoa faz com que a pessoa, embora tenha conquistas, não se sinta uma pessoa de sucesso. Todo mundo olha para ela e fala, cara de sucesso, que cara maravilhoso, que pessoa que faz e acontece. Mas ela se sente uma pessoa frustrada, porque lá dentro existe um poço sem fundo de mágoa, tristeza e rancor. Isso atrapalha o sucesso empresarial, o sucesso no casamento. Tem mães que são ótimas mães, mas são infelizes porque acham que largaram uma vida lá fora para serem donas de casa. E não é por aí. Eu quero criar nesse país um projeto nacional que vai transformar o perdão numa ferramenta motivacional para curar a alma da pessoa. Por isso, janela para o sucesso. É um assunto tão sério, que tem alguns dados, até mesmo no seu livro, você cita algumas coisas de pesquisas, né, da Universidade de Stanford, que a falta de perdão, em alguns casos, é responsável por várias doenças, como a depressão, por exemplo. Verdade. Que hoje atinge 17 milhões de pessoas no Brasil. No Brasil. 121 milhões de pessoas no mundo. E tantas outras doenças que são psicossomáticas. A falta de perdão provoca isso? A falta de perdão tem consequências? Pastor Ricardo, veja bem. Viver com excelência é viver com qualidade de vida. Não existe viver com excelência se você não tem sucesso. Sucesso é sentimento. Eu me alegro com as minhas conquistas. Hoje a pessoa compra um carro e já sai na rua pensando assim, eu vou trocar por outro. E você feliz? Pensa bem, eu compro uma casa já pensando assim, eu vou trocar por 3 quartos depois. Quer dizer, conquistou, mas não tem felicidade, não tem sucesso. Só para você entender. Quando eu, como ser humano, paro e vivo dessa forma, eu começo a criar um bloqueio na minha vida. Isso traz depressão, síndrome do pânico, isso traz câncer para a saúde. O secretário da ONU, em 2011, ele declarou que a depressão é o mal global deste século. É o mal do século, né? É. E uma coisa interessante, a Organização Mundial da Saúde apontou em 2011 que para cada 100 pessoas que sofrem com a depressão, 15 cometem suicídio. Então você crê que existe uma ligação direta dessas doenças com a falta de perdão? Tenho certeza. Só que a igreja não trabalha isso como foco, as empresas não trabalham isso como foco, mas o secretário da ONU deixou claro em 2011, ou igrejas, empresas, escolas, universidades se unem para vencer este mal, ou este mal vai vencer a sociedade. Antes da gente continuar a nossa conversa, a gente vai lá para ver uma reportagem agora com a Carol Pires e ver por que é tão difícil perdoar. Ela foi às ruas. Nós vamos lá com a Carol. E aí, galera, tudo bem? Tô aqui de volta com vocês. E hoje nós estamos aqui no centro de Piracicaba e nós queremos saber sobre o perdão. Será que é fácil perdoar? Será que é muito difícil? Nós vamos dar uma conferida o que a galera tá achando sobre esse assunto. Confere comigo. Na realidade é fácil perdoar, porque aquele que realmente olha para o céu todo dia, vê essa maravilha que Deus criou, e Ele deixou que a melhor coisa para o ser humano é perdoar. Você se sente bem, a sua vida melhora e se segue bem na vida, né? É a realidade, é fácil perdoar, sim. Perdoar é fácil quando você não põe mágoas no coração e nem ódio, eu acredito. O perdão vem quando você está com a sua consciência, o seu coração limpo. Então acho que perdoar é necessário, sim. O perdão é importantíssimo. Se a gente não tiver perdão, a gente pode atrair até doenças para a gente. Já é dito que 50% das pessoas que estão nos hospitais é muito emocional. Não sabe perdoar, tem traumas, tem mágoas das pessoas, né? E o Pai Nosso nos ensina a perdoar. Se a gente não perdoa, Deus não vai nos perdoar também. A palavra de Deus diz isso, é bem clara. Se quiser, se tiver com Deus no coração, Se você tiver Deus no coração, é fácil para perdoar. Não é fácil, né? Depende da situação, né? Se fez uma, faz duas, né? Não dá pra perdoar. Mas tem entre aspas, né? Situações, né, no caso. Não, muito difícil. Muito difícil. Por quê? Sei, para algumas pessoas elas acham fácil, mas para mim não é tão complicado. Depende da situação, de como você foi traído. Incomoda porque às vezes é do meu feitio não conseguir perdoar, mas acontece.
Bom, as opiniões aqui estão divididas. Algumas pessoas disseram que é muito fácil perdoar e outras disseram que é muito difícil. E você aí em casa, é fácil ou é difícil perdoar? Bom, pastor, agora é com você. Obrigado, Carol, pela reportagem. E eu queria voltar a essa pergunta que o povo respondeu, Pierre. Por que é tão difícil as pessoas perdoarem? Porque as pessoas, elas confundem o real significado do perdão. A ideia popular, se eu perdoo, eu libero a pessoa, ela me fez tanto mal e eu vou carregar... Isso é injusto. Eu vou deixar a pessoa sair assim, impune. Essa é a cabeça do ser humano. Mas, na verdade, eu perdoo para que eu possa viver livre. Porque senão, a pessoa que não perdoa carrega o ofensor pro resto da vida no ombro. Você imagina? Então, quando eu perdoo, eu sou o beneficiado. O maior beneficiado. Porque você está tirando de você uma responsabilidade. Eu não quero resolver essa questão. Quando você diz assim, eu não perdoo, está dizendo para Deus simbolicamente, Deus, deixa que eu resolvo, do meu jeito. Quando você diz, Deus, eu não quero tratar com essa pessoa, o Senhor resolve com ela. Você está deixando Deus tratar com a pessoa e está se liberando para viver feliz. Senão você vai almoçar, jantar e dormir com a pessoa que te ofendeu pro resto da vida. E Pierre, deixa eu fazer uma pergunta. Você tem muitos anos no Ministério Pastoral, são quantos? 12 anos. 12 anos como pastor. Mas quais são as reais consequências da falta de perdão? Você tem alguma história? Você acompanhou nesses anos como pastor? O que você tem a dizer sobre isso? Pastor Ricardo, eu trabalho muito com executivos, como conselheiro, orientador, né? Com empresários, com assalariados. E a falta de perdão atrapalha 3 áreas da vida que são fundamentais. A vida profissional, a vida familiar e a saúde, automaticamente, e a vida financeira. Porque, veja bem, as pessoas estão procurando paz e não conseguem. As pessoas, às vezes na igreja, entregam o dízimo, a oferta, e não sabe por que a vida não é abençoada financeiramente. Porque está cheio de ódio no coração. Jesus falou o quê? Se você for no altar, levar sua oferta, e ali se lembrar que o teu irmão tem algo contra você, deixa sua oferta ali, vai lá, acerta com o seu irmão. Depois você volta e faz a sua oferta. Então, quando você não perdoa, há um bloqueio entre a sua oferta e Deus. O seu dízimo e Deus. Então, espiritualmente, você precisa perdoar para a sua vida financeira, a sua vida profissional caminhar. Familiar, Jesus falou o quê? A sua casa dividida contra ela mesma não subsistirá. Mateus 12, 25. Então não tem sucesso na família se a casa está dividida. Se você não consegue perdoar a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, como é que caminha? Agora vamos para a questão da saúde. A falta de perdão é comprovado cientificamente. Atrai doenças como câncer, depressão, síndrome do pânico. Eu acompanho várias pessoas. Há um casal em Campinas, nesses dias, que o marido e a mulher estão com câncer. E eles foram me procurar por causa do meu livro. Eu fui dar um atendimento para eles. Conversando com os dois, em meia hora, eu disse para a esposa, eu disse, olha, o seu marido vai ser curado, você vai morrer com essa doença. Ela falou, mas o senhor é um profeta, está profetizando que a doença vai me matar? Eu não disse isso. Eu disse que você vai morrer com essa doença porque eu vejo nos seus olhos muita mágoa, tristeza, rancor. E não tem como vencer isso, pastor Ricardo, se não houvesse perdão. Essa mulher começou a chorar e disse que tinha um problema sério com a mãe biológica. Rejeição. A mãe colocou numa caixinha e colocou na porta da casa dos outros. Ela foi adotada por outra família, criada por outra família, vendo a mãe na rua. Ela cresceu com isso. Ela liberou o perdão, fez uma cirurgia tem 15 dias, mais ou menos, aproximadamente. E hoje a cirurgia foi um sucesso, ela está livre. Glória a Deus. A gente vê muitas pessoas amarradas até dentro das igrejas, mas o teu livro, que você também tem um foco nas empresas, e a gente estava conversando um pouco aqui que até mesmo a Universidade de Stanford tem um núcleo, um instituto que está tentando pesquisar as raízes dessas doenças. Excelente. E não estão chegando numa conclusão. O perdão é algo espiritual. Veja bem, pastor Ricardo, na década de 90, começou-se alguns estudos nos Estados Unidos, Austrália. A Universidade de Stanford, que você citou, é a 7ª maior universidade do mundo. E eles têm um Instituto do Perdão lá dentro, estão tentando estudos científicos para poder entender o perdão e encontrar cura. Outras universidades estão trabalhando nessa área e não vão chegar a lugar nenhum. Desde 90, no Brasil, no ano de 2000, no Brasil começou-se uma pesquisa, já em alguns lugares, também focando em encontrar cura. E não vai encontrar. Eu disse para essa mulher
que fez a cirurgia agora. Eu falei, olha, sabe por que você não vai ser curada? Porque quimioterapia, radioterapia, não cura perdão. O que cura perdão é o Deus da alma, é Cristo. Se você está sofrendo com câncer, depressão, síndrome do pânico, é importante ir no psicólogo, no psiquiatra, tomar o remédio, muito importante. Mas existe um lugar que o remédio não consegue chegar. Dentro da alma. A alma. Esse aí só Jesus pode. Isso aí, não adianta ser empresário, você ter 1000 funcionários, lá dentro as pessoas, não estou falando de religião, tá, pastor Ricardo? Religião não salva, religião não cura, religião não liberta, é Deus. Independente da sua religião, você precisa acreditar em Deus, confiar em Deus e buscar nele a cura. Antes da gente encerrar nossa conversa, nós vamos para um quadro que se chama 180 Graus, que são histórias de pessoas que tiveram uma virada radical. Você vai acompanhar a história da Paula Lima. Eu fui casada por 12 anos, foi um casamento muito sofrido. Desse casamento eu tenho 2 filhos, um casal de filhos. E nesse casamento chegou um casamento onde a gente não se respeitava. Durante esse tempo até frequentava a igreja, até conhecia Jesus, mas eu vivia a minha maneira fora da igreja, eu vivia do jeito que eu queria, que eu achava que tinha que ser. E essa situação difícil entre eu e ele, a falta de respeito que existia entre nós dois, e me levou à infidelidade. Eu me entreguei às minhas próprias paixões, desejos, e até que chegou um momento em que eu acabei abandonando esse meu casamento, esse meu lar, meus filhos. E nesse tempo, desde que eu saí de casa, me joguei no mundo por 5 anos, vivendo do jeito que eu achava que vivia. Sentia pelos meus filhos, mas eu me achava no direito de encontrar algo, um amor. Eu achava que encontraria isso no amor de um homem. Frustração, porque eu larguei tudo para investir nisso, para investir em outra pessoa, até outras pessoas, não foi um só. E aí vinha a dor de estar longe dos meus filhos, a tristeza da minha família que estava triste comigo, afastada de mim. Então eu perdi o respeito da minha família, dos meus filhos principalmente, a admiração que meu pai sempre teve por mim. Inclusive quando ele morreu, eu estava desse jeito, então quando ele morreu não era o momento que ele podia se orgulhar de mim. E devido a essas frustrações, acabei me entregando cada vez mais, e saía para as noites, e bebia, e homens, e drogas até, também. Até que chegou um momento que, indo para um salão de cabeleireiro, uma pessoa que eu já conhecia, da igreja que eu frequentava antes de cair nessa vida, e essa pessoa sempre insistiu muito comigo, ela, a Eloane e o Ricardo, eles investiram na minha vida, porque chegou num ponto que eu sabia que se Deus não fizesse alguma coisa por mim, eu podia morrer. Eu falava, Senhor, o Senhor faz alguma coisa, o Senhor me mata, porque do jeito que estava não tinha jeito. Eu tinha um emprego que ganhava mais R$500, eu não tinha os meus filhos, eu não tinha casa, dormia no colchãozinho na casa da minha mãe, minhas roupas numa caixinha de sapato. Era essa a minha vida em 2007. Quando eu entendi, embora eu já conhecia, mas quando eu entendi de verdade o que é a graça de Deus, e que Cristo se fez pecado por mim, e que nele eu posso ter uma nova história, eu me entreguei, eu me arrependi. Vai fazer 7 anos esse ano que eu tive esse encontro de verdade, essa entrega verdadeira com Jesus. E nesse tempo, depois que eu só me entreguei, a única coisa que eu queria de verdade é um relacionamento de verdade com Deus. Ele acrescentou muitas coisas na minha vida. Hoje eu tenho um emprego muito bom, tenho um cargo de liderança numa boa empresa aqui em Piracicaba. Eu tenho um lar, tenho um marido que me ama, que me respeita, tenho os filhos, que foi o mais importante, o respeito de volta dos meus filhos, a admiração deles. Tenho um neto lindo, maravilhas do Senhor. Faço parte de uma igreja, de uma comunidade que me recebeu dessa forma e investiu na minha vida para eu poder receber tudo isso de Deus.
Deus pode mudar a sua vida, porque Ele mudou a minha. Eu tenho tido a oportunidade de falar isso para pessoas do meu trabalho, que me conheceu quando eu cheguei lá em 2005 e viu a vida que eu tinha e viu a vida que eu tenho hoje. E é isso que eu tenho investido. Eu sei que Deus ainda tem muito mais e eu quero tudo mais que o Senhor tem para mim. Mas eu quero continuar vivendo de forma que as pessoas possam conhecer esse amor, assim como eu conheci. Paula, muito obrigado por nos inspirar com o seu testemunho. Você que está em casa, a gente não nos cansamos de falar. Jesus pode mudar a sua vida. Pierre, para chegar ao final aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre o projeto do Instituto Perdonare, que se constitui, quais são os objetivos, que você falasse para quem está em casa um pouco sobre isso. Excelente, boa pergunta. O Instituto Perdonare, que vai gerenciar todo o projeto do perdão no Brasil, ele tem alguns ideais. Por exemplo, nós queremos implantar o Dia do Perdão em toda a cidade brasileira como uma lei. Para que a gente tenha, pastor Ricardo, uma semana para se discutir nas escolas, nas empresas, a questão da falta de perdão e trabalhar para que as pessoas possam perdoar. O Instituto vai implantar no Brasil, nós vamos ir de cidade em cidade, estado em estado, para implantar esse projeto. Vamos trabalhar nas empresas. Esse material, o livro, o manual, eu chamo de manual, é esse livro, Perdão, Minha Janela para o Sucesso, ele tem exercícios para ajudar a empresa. Nós vamos chegar dentro da empresa, fazer um workshop durante o dia, onde nós vamos pegar uma equipe da empresa totalmente despreparada para essa área, vamos treinar a pessoa, no final do dia ela vai conseguir sair dali mais unida, vai ter mais resultado financeiro para a empresa, vai ter menos afastamento do trabalho. Não sei se você sabe, pastor Ricardo, mas o Ministério do Trabalho, ano passado, informou que cerca de 70% do afastamento do funcionário das empresas está ligado à depressão e à síndrome do pânico. Impressionante. Falta de perdão é uma das causas. Então, o Instituto Perdonare vai trabalhar muito nessa área. Pierre, para a gente terminar aqui, que conselhos você daria para alguém que está lá em casa, para o nosso telespectador, que luta com relacionamentos quebrados, que ainda está preso ao passado? Qual conselho você deixa para ele que está lá em casa? Quero agradecer, pastor Ricardo, ao convite para estar aqui. Foi uma honra muito grande. Agradecer a Bethesda, que é uma igreja que eu amo, nessa cidade de Piracicaba. E quero dizer a você que está aí me assistindo na sua casa, o maior conselho que eu posso te dar: viva com excelência. E viver com excelência é viver com Deus. Independente da sua religião, pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. Ah, minha Bíblia é católica. É Bíblia. Pegue, leia a palavra de Deus. Porque Deus vai te mostrar o caminho. Viver com excelência é fazer o melhor para você. E não existe viver com excelência sem perdoar. Se você não sabe perdoar, entre em contato com o Instituto Perdonare. Nós temos um site que deve estar aparecendo aí na tela, ou já apareceu para você, motivaçãosemmoderação.com.br. Eu quero ajudar você, eu quero ajudar a sua família, eu quero ajudar a sua empresa, eu quero ajudar a sua universidade. Nós juntos vamos construir um Brasil melhor, com fé em Deus e trabalhando as ferramentas essenciais para uma vida com excelência. Que Deus te abençoe. Pierre, muito obrigado por você ter vindo nos abençoar. E você que está em casa, você pode adquirir o livro aqui, Perdão, Minha Janela para o Sucesso, do Pierre Perenzin. Está aparecendo os contatos. Se você quer, talvez, promover um dos seminários relacionados ao perdão, vai aparecer aqui na tela. E nós vamos agora para um nosso quadro que se chama As Notícias que vem por aí. Eu queria que você acompanhasse. Acompanhe a Bethesda nas redes sociais. Twitter, @IBBethesda. Facebook, Igreja Batista Bethesda. No YouTube, Batista Bethesda. E acesse o nosso site www.batistabethesda.org.br. Marque na sua agenda. Em maio teremos uma nova série de mensagens voltada para a sua família com o tema Em Família, histórias de famílias como a nossa. Participe das celebrações da Igreja Batista Bethesda. Todos os domingos as nossas celebrações para toda a família às 18h30 no Clube Atlético Piracicabano. Sempre uma palavra prática para a sua semana. Igreja Batista Bethesda, uma igreja em que é proibida a entrada de pessoas perfeitas.
Imagine que nos últimos 12 meses você não tivesse jogado fora nenhum lixo da sua casa. O que aconteceria se você tivesse juntado essa grande quantidade de lixo? Certamente a sua casa ficaria inabitável. Mas a questão é que nós sabemos jogar fora o lixo das nossas casas. Mas quando se trata do nosso mundo interior, da nossa vida interior, nós vamos juntando lixo, nós vamos jogando debaixo do tapete, nós vamos e temos dificuldade de resolver relacionamentos, gerando uma série de complicações na nossa alma, na nossa saúde interior. A chave para tudo isso tem a ver com o versículo da palavra de Deus que Jesus nos ensina um princípio. Em Mateus capítulo 18, versículo 21, Pedro diz a ele: Senhor, até quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7. Pelo que Jesus diz no versículo 22. Eu não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Porque perdão é saúde interior. A resposta para jogar fora o lixo psicológico da nossa alma é o caminho do perdão. O perdão é esse miolo desse processo de cura da nossa alma para trazer libertação. Eu conto uma história que ilustra essa questão complicadora do perdão. Em 1983, um jovem de 23 anos chamado Vladimir Tomarevski, um jovem casado com uma filhinha, ele chega na sua casa e a sua esposa pega o seu bebê e diz assim para ele: fica aqui em casa, almoçando, enquanto eu vou para o banco pegar o nosso dinheiro. Ele fica na sua casa, ele liga a televisão, enquanto a sua mulher parte para o banco. Enquanto ele assiste a sua televisão, a sua esposa está num banco que é invadido por assaltantes. Aqueles assaltantes colocam a arma na cabeça do seu filhinho de 1 ano. E aquela arma eles começam a dizer: olha, manda esse bebê calar a boca, porque senão nós vamos estourar os miolos dele. E aí o Vladimir está na sua casa quando o noticiário invade a sua casa. E a notícia chega, primeiro no noticiário, depois na sua casa, de que a sua esposa havia tomado um tiro e o seu bebezinho de 1 ano. Os assaltantes são presos, há um tiroteio, 4 deles morrem e apenas 1 sobrevive. E o repórter diz: por que será que há essa violência? Pelo que o Vladimir diz na sua casa: a violência é a ausência de Cristo no coração humano. Um tempo depois ele vai para um programa chamado Paripense e quando ele é entrevistado, ele dá uma palavra, ele olha e ele diz assim para aquele único sobrevivente, aquele assaltante, ele diz assim: se você estiver me assistindo, se você que cometeu esse crime estiver me ouvindo, eu quero dizer para você de todo o coração que eu te perdoo, eu amo através de Jesus e eu quero liberar o perdão. Como é que um homem como esse pode ter uma atitude como essa? É somente através do perdão de Jesus. Ele aprende o conceito de 70 vezes 7. Talvez você que está em casa está perguntando: como é que eu posso fazer para jogar fora esse lixo todo? A grande questão é somente com Jesus sendo o dono da sua vida. Somente você entregando a sua vida, as suas atitudes e tomando uma decisão: perdoar. Sabe qual que é o resultado? Libertação, cura, limpeza e uma paz que excede o entendimento. Sabe qual que é o resultado? Você vai jogar fora todo o lixo interior. E só assim você vai poder viver com excelência. Nós vamos ficando por aqui. Semana que vem nós voltamos com mais um programa Viva com Excelência. Quero agradecer a sua audiência. E você pode nos acompanhar através das redes sociais e toda semana, como nós temos falado aqui, o programa vai estar na íntegra nas redes sociais. Eu espero você todos os domingos na Igreja Batista Bethesda, que se reúne lá no Clube Atlético Piracicabana às 18h30. E nessa semana nós começamos uma série chamada Em Família. Eu espero você e a sua família. Viva com excelência, Deus te abençoe e até a semana que vem.